Ontem foi celebrado um dia especial, o Dia Internacional das Mulheres, e com isso já inicio dizendo Feliz Dia das Mulheres a vocês, mulheres da nossa igreja, que a graça do Senhor esteja sobre vocês todos os dias, não somente um dia, mas sempre, que com vocês nós possamos sempre aprender mais do Senhor. E eu quero, nessa toada, usar duas mulheres como exemplo, duas mulheres que passam muitas vezes despercebido no nosso olhar, mas eu quero partir dessas mulheres para falar não somente às mulheres que estão aqui, mas aos homens também. Eu quero te desafiar a uma busca de uma fé sincera. E eu começo a pensar que nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Eu sou secretário de juventude no presbitério, então eu gosto às vezes de fazer umas pesquisas nas igrejas, tá bom? E não sei se vocês têm o costume de reagir assim, mas eu vou precisar que vocês reajam um pouco, tá bom? Quantos aqui estão preocupados com o filho ou com a filha quando você já não estiver mais aqui, e se ele vai manter a sua fé viva? Quantos mantêm essa preocupação? A gente nem tem filho ainda, a gente já está preocupado. Então, parece que a quantidade aqui é grande também. Toda igreja é assim, não sei porquê. Talvez porque a gente esteja bastante preocupados com o mundo que a gente vive. A gente sabe que com as mudanças que vieram, desde o advento da informática, muitas coisas foram abrindo, muitas portas foram abrindo e os nossos corações foram se preocupando. Os tempos são difíceis, mas eu quero falar com você um pouquinho sobre uma fé que é sincera ao ponto de trazer um legado ao coração dos nossos filhos. E a gente está aqui diante da segunda carta de Timóteo. Paulo escreve essa carta ao seu discípulo Timóteo. Provavelmente, essa é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Segundo a própria carta, ele estava preso e preparando-se para encerrar seu ministério. É curioso que John Stott, um importante escritor e pastor do século XX, ao iniciar a introdução a esse comentário, ele faz uma carta em que ele imagina o apóstolo Paulo, já idoso, definhando em sua masmorra escura e úmida em Roma, de onde ele não vai sair a não ser para a morte. Infelizmente nós, muitas vezes fazemos uma leitura burocrática e entediada da nossa Bíblia, e com isso a gente acaba perdendo a beleza das emoções que os textos carregam. Essa carta em especial, ela tem muitos sentimentos, porque ela deseja transmitir aquilo que seriam as palavras finais de um pai para o seu filho espiritual. E tentando, assim, prepará-lo para seguir a caminhada com as próprias pernas. E o filho espiritual é Timóteo, um jovem líder na igreja. E ele está liderando a igreja de Éfeso, uma das principais igrejas no contexto primitivo. Não é a única carta, ele escreve uma primeira carta antes. Ele é convidado a acompanhar Paulo durante a sua segunda viagem missionária, que o apóstolo estava realizando, e mesmo jovem, é reconhecido pelos cidadãos de Listra como alguém com bom testemunho. O livro de Atos nos conta que Timóteo era filho de uma judia convertida ao cristianismo e um grego. Esses casais mistos não eram uma coisa comum. Na verdade, eles não eram nem muito bem vistos, mas não eram raros. Acontecia. No texto que nós lemos, nós descobrimos o nome dessa mãe, Eunice. E que provavelmente a primeira a se converter tenha sido a sua avó, Loide. E ainda que Paulo não gaste páginas da carta falando sobre elas, as poucas palavras foram significativas ao ponto de continuar nos inspirando até os dias de hoje. E olhando para essas duas mães, duas mulheres especiais, Loide e Eunice, que eu quero te convidar a encontrar duas lições importantes. E a primeira é que nós precisamos de uma fé sincera. Nós pouco sabemos sobre a vovó Loide, salvo a suspeita de que realmente tenha sido a primeira a se converter. Mas sobre a mamãe Eunice, a gente sabe alguma coisa. Quando nós nos lembramos da informação de que ela era casada com um homem grego, e ainda que a gente não saiba sobre como é que está o status deste homem, o que a gente sabe é que provavelmente ela teve muita luta para manter a sua fé viva. Ela, uma mulher judia, e ele com fé grega, com outros deuses.
Lóide e Eunice provavelmente precisaram enfrentar diversos desafios para se manterem fiéis a Cristo. Principalmente porque aquele era um contexto religioso que se opunha à fé cristã. E se, de fato, o pai de Timóteo não havia abraçado a Jesus, nós podemos imaginar o quanto Eunice, mãe de Timóteo, foi pressionada a abandonar sua fé. Deixa eu te mostrar um pouco mais de como era a cidade de Listra, de onde Timóteo veio. Segundo o livro de Atos 14, 8 a 20, vai contar um pouco da primeira viagem de Paulo que ele faz com Barnabé. Paulo foi usado por Deus para curar um paralítico. E após a cura, começaram a prestar culto a ele. E começaram a chamar Paulo de Mercúrio, ou Deus Hermes, o Deus portador da mensagem vinda do Olimpo. E a Barnabé de Júpiter, ou Zeus, o principal deus do Monte Olimpo. Após os dois recusarem a adoração, e até terem um problema, porque algumas pessoas ainda assim queriam continuar o adorando, chegaram alguns judeus de Antioquia e de Icônio, que eram cidades vizinhas, e de adoração tornou-se perseguição, e eles começam a apedrejar Paulo, e eles só param de apedrejar quando eles acham que Paulo está finalmente morto. É uma cidade maluca, é uma cidade que dá adoração para o ódio e passa rapidinho. É um povo doido. E é uma cidade confusa assim, que Eunice cria seu filho. Mas com certeza, por causa dessa fé sem fingimentos, nós vemos que o menino cresce com os pés firmados em Jesus. E torna-se alguém que, com bom testemunho, é convidado por Paulo a caminhar com ele. Meu irmão e minha irmã, a gente pode não viver na Listra do primeiro século da era cristã, mas a gente vive em Mojimirim, eu em Limeira, que são cidades tão loucas quanto Listra do primeiro século. Não nos falta confusão, e muito menos resistências do maligno contra nós. E é por esse motivo que o desafio que elas tiveram é o mesmo que nós também temos. Buscar uma fé sincera, pura e verdadeira, não para os nossos filhos, mas para que nós nos tornemos Eunice. E que dessa forma, apesar das confusões e adversidades deste mal, essa fé transborde ao coração dos nossos filhos. Os nossos filhos não terão uma fé sincera se nós não tivermos uma fé sincera. E isso é um peso, eu sei. Eu não quero te trazer esse peso, mas ele existe. Dificilmente um filho vai buscar mais a Deus do que o seu pai e o que sua mãe. Dificilmente, não é raro. Dificilmente, mas pode acontecer, aliás. A gente espera que sempre aconteça. E o que seria essa fé sincera, pura e verdadeira vista em Eunice? Não vai nos faltar definição, mas me permita dizer de uma maneira bastante reducionista isso. Num olhar muito prático, seria uma fé que não esquece que os dois maiores mandamentos continuam sendo amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de toda força. E isso está completado em amar ao próximo como a nós mesmos. E lembrados disso, lembrados que é amar ao Senhor e amar ao próximo, tentar moldar a vida segundo essa realidade. E nós precisamos voltar a lembrar o que é amar a Deus, o que é amar ao próximo. Porque nós vivemos dias em que a gente olha para o outro como se ele fosse alguém que simplesmente não nos importa mais. A gente consegue passar os nossos dias olhando para as mazelas dessa nossa cidade. E a gente consegue ignorar que há pessoas morando na rua. A gente consegue passar por essa cidade. E a gente consegue passar por escolas cada vez mais destruídas. Onde a maior preocupação é se o teto não vai cair na cabeça. A gente consegue passar felizes, esquecendo que agora, nesse momento, há pessoas na África precisando do Evangelho. E, aliás, se você tiver chamado missionário para a África, conversa com a minha esposa, tá? Ela trabalha na MIAF, eu sempre gosto de jogar trabalho para ela, em qualquer lugar que eu faça. E a MIAF é uma missão que está levantando pessoas para levar o Evangelho para o interior da África. Tá? Então, só fica aqui a propaganda no meio da mensagem, mas também um chamado de Deus, tá bom? Mas a gente consegue passar por este mundo e a gente acaba nem orando pelas pessoas que estão agora trabalhando para levar o Evangelho em outros contextos.
Amar o próximo deveria ser a nossa obrigação como cristãos. E se a gente ao menos tentar isso, sabendo que nós vamos falhar diversas vezes, mas que a graça dele é o que nos ajuda a continuar tentando, provavelmente nós já teremos andado bastante nesse assunto de fé sincera. Se a gente só lembrar de amar, já vamos ter feito muita coisa, porque amar já é muito difícil. Se nós queremos viver nesse mundo, é necessário que a gente leve a sério, buscar uma fé sincera e enraizada no Senhor. Mas a segunda lição vem com uma pergunta: qual é o seu legado? Qual tem sido o seu legado? E eu sei que essa pergunta ela tem uma cara de iniciar com palestra motivacional. E eu tenho muito problema com palestra motivacional. Mas não é o meu interesse. Esse questionamento nasce ao constatar que muitas vezes a gente se preocupa em deixar para os nossos filhos uma condição financeira razoável, alguns bens, para que possam ajudar a caminhada deles. Outros, mais nobres, além disso, colocam também o exemplo, as virtudes que vão ajudar a moldar o caráter. E essas coisas são importantíssimas, valiosas demais, necessárias. Queria eu que meu pai tivesse me dado uma BMW e uma casa para a gente viver de renda já adulto. Eu adoraria. Isso é bom, se você pode fazer isso, faça. Se você pode pagar a faculdade do seu filho de medicina, faça. Todas essas coisas são muito necessárias, mas não pode ser somente isso. Nós não podemos desprezar em nenhum momento a importância de uma vida financeira mais tranquila, os valores morais que farão os nossos filhos melhores, mas mais importante do que isso é que nós precisamos deixar um legado de fé. O legado de fé que nós vamos deixar a eles, pois para a eternidade é a única coisa que vale a pena. Os bens vão ficar, os valores morais vão ficar, mas a fé é a única coisa que nós vamos levar para lá. E a gente tem pensado nos nossos filhos só para esse momento. É necessário que a gente ensine os nossos filhos a servir ao Senhor. O apóstolo Paulo está aqui em nosso texto falando sobre legado. Uma fé sincera, que primeiro habitou o coração da vovó Loide, atingiu o coração da mamãe Eunice, e mesmo que elas ainda pudessem estar vivas, já estava presente no coração de Timóteo. A gente não sabe qual que era o ritual devocional que Loide, Eunice e Timóteo tinham. Ninguém sabe se eles tinham um culto doméstico na quarta-feira, se eles acordavam cedo para a escola dominical, lá no domingo, se eles ensaiavam juntos para cantar na quinta-feira. Mas me parece muito que a busca diária dessas mulheres foi suficiente para deixar o legado de fé ao nosso Timóteo. Meu irmão e minha irmã, a gente sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas muitas vezes os nossos filhos, netos, não conseguem ouvir, porque as nossas atitudes estão falando muito alto. E eu sei que é duro ouvir isso. Mas me desculpe, eu preciso falar, pois eu estou comprometido com a igreja que nós vamos deixar. Nós só iremos conseguir passar o legado da nossa fé se isso realmente for um tesouro que nós carregamos na nossa própria vida. Se a fé, aquilo que ouvimos, vimos e sentimos do nosso Deus realmente se transformar em algo que faça sentido na nossa segunda-feira. E principalmente dentro da nossa casa. Se aquilo que nós temos aprendido sobre Deus realmente transformar quem eu sou dentro da minha casa, dentro dos meus relacionamentos, incluindo aí a minha família. A gente precisa parar de colocar a nossa fé como algo que eu vivo somente no templo, ou nos momentos separados para Deus. Minha fé também está presente no momento em que eu estou dirigindo. Não sei se para você é uma tentação, para mim é muita. Eu estou tentando me corrigir antes que meu filho nasça. Porque, não sei, acho que é em Limeira, aqui não deve ter esse problema. Da tentação no trânsito, enquanto você está ali no sinal vermelho e todo mundo está passando e você ainda está ali, firme.
E a hora que você vai, alguém do outro lado vai sair no vermelho e quase vai bater em você. Não sei se você também é tentado a não falar palavras santas neste momento. Eu sou. Em Limeira eu aprendi a ser mais tentado ainda. Mas a nossa fé é vivida nesse momento, em que a gente pode simplesmente fechar a boca. Não estou falando nem para você abençoar, estou falando só para você fechar a boca. Já é muita coisa. Algumas bênçãos que a gente lança são tão amaldiçoadoras quanto, né? Ai, que Deus te encontre, meu filho. Né? A gente faz umas coisas dessa, né? Então é melhor não fazer. Né? Melhor não fazer. Mas a nossa fé é vivida nisso, a nossa fé é vivida quando eu, no meu trabalho, tenho alguém para lidar que é uma pedra no sapato. E que eu não ajo para puxar o tapete dele, mas eu deixo na mão de Deus, para que Deus faça o melhor. E se Deus, inclusive, quiser promover essa pessoa e me tornar o chefe dele, eu vou chorar muito. E o meu filho vai ver eu chorar muito. Mas ele vai ver alguém ético, que serve ao Senhor até o último momento. A minha fé é vivida no momento em que eu posso assistir um jogo, mas eu não tiro o jogo como a minha prioridade. Eu não choro por causa do jogo, eu choro porque Deus está fazendo maravilhas e eu quero ver as maravilhas do Senhor. A fé é vivida quando Deus é a minha prioridade, não só no templo, mas a fé é a minha prioridade na minha vida. Quando eu olho o meu pagamento e eu falo, peraí, uma parte disso aqui precisa abençoar a casa do Senhor. A minha fé é vivida quando eu percebo que ela não pode ser vivida para mim, ou para minha família, mas ela tem que ser vivida para o reino. Minha fé é vivida quando no maior problema que nós tivermos, eu pegar a mão do meu filho, eu pegar a mão da minha esposa e orar a Deus falando, Senhor, é isso que nós estamos vivendo, e nós não temos resposta. Por favor, haja. A nossa fé precisa fazer sentido na segunda-feira, porque senão o que nós fazemos aqui hoje é inútil. Nós podemos cantar hinos maravilhosos, e Deus vai falar, obrigado, mas pena que vocês não me levam a sério no dia seguinte. Aí vocês convidam um pastor, né? Aí ele fala uma coisa dessa e nunca mais me chama. Eu sei. Talvez por isso as pessoas não estão mais me convidando, mas tá tudo bem. Mas é um momento que a gente precisa refletir sobre isso. É o nosso legado de fé, como a gente vive a nossa fé, que vai trazer sentido à fé dos nossos filhos e das nossas filhas. Eu sou professor, né? Eu dou aula no colégio da igreja. A igreja tem um colégio, o colégio RGF, né? Já tem 40 anos esse colégio, e me trouxeram para ficar cuidando do colégio. Aí falaram, já que você está aqui, também já cuida da igreja, também me colocaram na igreja junto, né? Mexendo com a juventude e tudo mais. E por ser um colégio confessional, eu tenho muitos filhos de pastor, que são meus alunos. E 90% dos meus alunos são de igreja. Mas é muito curioso perceber que os pais são muito fiéis ao Senhor, mas os filhos às vezes não sabem quem é o Deus dos pais. É muito triste. A gente tem vivido uma experiência de uma célula que nós iniciamos no final de 2023, desculpe. No final de 2023, nós iniciamos essa célula em 2023, no finalzinho ali, em que eu juntei alguns líderes, 10 alunos que tinham potencial de líder, que estavam despontando. E essa célula começou na sala de xadrez, e agora ela usa o pátio do Fundamental 1, que dá bastante gente, a gente está com 70 pessoas, assim, é uma coisa muito bonita, né? E às vezes eu converso com essa liderança ou com a juventude sobre a fé e o que eles veem na igreja. E eles não veem sentido na igreja. Mas porque eles não veem sentido na fé do pai deles, da mãe deles. A gente precisa levar muito a sério isso. A gente precisa levar muito a sério, porque se você não é pai e você não é mãe de ninguém na igreja, o seu exemplo também conta. Eu tenho que dar muita honra, porque um dia eu vi minha mãe ajoelhada na cama, às 9 horas da manhã, com uma pastinha azul, escrita intercessão. Porque ela orava todas as manhãs, às 9 horas, por mim, pela minha irmã, pelo meu pai, e por gente que eu nunca ouvi na minha vida, porque ela orava por missionários e mais missionários, e qualquer pedido que chegasse, seja da vizinha na frente, seja de alguém em Botsuana, ela estava orando.
E se alguém ligasse naquele horário e eu passasse o telefone para ela, eu tomava bronca, porque a prioridade era orar. Eu também tenho que honrar, porque uma vez eu vi um senhorzinho na igreja, chamava Seu Zezeico Bordignon, ele é um dos fundadores da igreja. Eu, um pitoco de 10 anos, ele já era um senhor de 90 anos, mas ele me chamava de filho. E ele vinha conversar comigo toda vez. E ele falava sempre, Deus te abençoe. Coisa banal. Nem era meu avô, mas ele parecia o avô de todo mundo ali. Nós precisamos ser exemplos de servos e servas de Deus, se a gente quer que essa igreja não morra. A gente precisa buscar uma fé sincera que deixe legado. Esse é o legado que vale a pena. Eu parto para a conclusão. Lloyd e Eunice são quase figuras desconhecidas para nós nos nossos dias. Mas o legado de uma fé sincera que elas deixaram para Timóteo nos atinge até hoje. Pois esse jovem foi, em suas fraquezas e em suas virtudes, um dos grandes responsáveis pela fé em Cristo continuar sendo pregada para regiões onde Jesus ainda não tinha sido levado. Paulo morreu pouco depois de escrever essa carta. A fé precisou continuar sendo passada e chegar em lugares que Paulo não tinha atingido. Foi Timóteo que continuou o legado de Paulo. Sendo um homem tímido, jovem, fraco, mas que amava Deus. Nesse sentido, meu irmão e minha irmã, leve a sério sua vida com Deus. Porque ela vai te fortalecer nesse mundo confuso. Leva a sério o que nós estamos vivendo aqui hoje. O que nós vamos viver no próximo domingo, e no outro, e no outro. Leve a sério a sua devocional diária, a sua oração diária. Leve a sério. Porque essas coisas vão realmente fortalecer o seu coração. E descansa. Pois sua busca sincera, mesmo que seja vacilante, vai ser suficiente legado para os Timóteos que estão chegando. Eu falei para vocês que é um peso a gente ter uma fé que passa para os nossos filhos, né? Se ela for sincera, confia. O Deus que te atingiu a juventude, que Deus levantou. Sejam lá os nossos filhos, os nossos netos ou semelhantes. E por última coisa, você que já caminhou um pouquinho, talvez essa palavra não é para você, é para os jovens da nossa igreja, porque eu nunca posso perder o tempo de falar com os jovens. Você que é jovem, você que é adolescente, Deus chamou você para levar o evangelho para essa geração. O pessoal aqui vai te apoiar, mas é você essa responsa. Você é que vai levar o evangelho na linguagem para esse tempo. Deus quer te usar e Deus vai te usar. E no que nós pudermos, nós estamos juntos. Porque nós sabemos que o evangelho é a chave para trazer uma nova sociedade transformada por Cristo Jesus. E nesse sentido, nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus, porque Ele confia em nós, e pedindo para que Ele nos fortaleça para a nossa caminhada todos os dias. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, gratos e muito gratos, porque o Senhor é muito bom. E porque a Sua fidelidade dura para sempre. Obrigado, ó Pai, porque um dia o Senhor olhou para nós, perdidos, nas trevas, e o Senhor nos chamou para a maravilhosa luz. Obrigado, ó Pai. Obrigado porque o Senhor um dia olhou para Lloyd, olhou para Eunice, olhou para Timóteo. E até hoje nós estamos aqui vivendo o legado de fé que foi visto nelas. E em tantas pessoas, homens e mulheres que o Senhor um dia levantou. Obrigado porque um dia o Senhor entrou nessa cidade e o Senhor viu que aqui haveria o lugar perfeito para que uma comunidade se plantasse há mais de 100 anos. E nós oramos, ó Pai, não olhando somente para o nosso passado, mas olhando para o futuro, para aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Não para que a gente conquiste Mojimirim para o Senhor, mas que a gente conquiste aqueles que o Senhor chamou para ser servos do Senhor nesse tempo. O nosso chamado é pregar o Evangelho, então nos ensine a pregar o Evangelho com amor. Mas antes de tudo, ó Pai, nos ajude a perseverar nesse tempo tão difícil. Nos ajude, ó Pai, a encontrarmos com uma fé sincera
uma fé sincera que vem do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a cuidar dos nossos lares, dos nossos filhos, filhas, netos, netas, bisnetas, para que a gente possa ser bons exemplos de fé a eles. Essa oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.